Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Boa noite aos nossos companheiros que nos seguem nas palestras de quarta-feira, através dessa condição ainda à distância. Queremos agradecer a presença de todos aqui e muito mais pela nossa casa que nos acolhe, dando-nos a oportunidade do trabalho, da reflexão, da mudança e da nossa renovação espiritual. Que nós possamos, nesta noite, estar protegido por esses nossos grandes benfeitores espirituais que sempre nos assistem, sempre estão nos intuindo, para que possamos ainda alicerçar ainda mais os nossos passos em equilíbrio, em paz e serenidade. E nesta noite, nós iremos comentar sobre a bênção do perdão. A bênção do perdão. Ouvimos por muito tempo, dentro das nossas famílias, os filhos pedindo bênção, nas palestras escutamos a palavra bênção, a bênção dos nossos amigos espirituais, Mas muitas vezes nós esquecemos de compreender o significado da palavra bênção. Bênção é aquilo que acarreta o bem e a felicidade. Veja que grandiosidade esta ação. Abençoar é desejar o bem e a busca da felicidade. Perdão é uma ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida, um ressentimento e rancor. Então, o perdão nada mais é, gente, do que um livramento, uma liberdade, uma libertação da nossa alma. Nos libertarmos daquilo que nos deixa a nossa alma tão intranquila, sem as nossas condições de pensar realmente, claramente. E o perdão tem essa magia de nos trazer a libertação. A bênção é uma promessa de felicidade. E o perdão é uma libertação da nossa alma. São promessas que realmente podem pronunciar e nos trazer essa necessidade que temos de estarmos bem conosco mesmo para poder pensar no nosso progresso espiritual.
Jesus, no meio dos seus discípulos, ao ser indagado por eles, porque Jesus trazia na Boa Nova uma nova lição a ser aprendida, que era o perdão. E de repente, os seus discípulos, intrigados com esta ação que desconheciam completamente, pergunta a Jesus: quantas vezes perdoarei a meu irmão? E Jesus responde: perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Imaginem vocês, na época de Jesus, a lei civil e a lei divina, ela se processava através, principalmente a lei social, da pena de talião. Entender perdão, eles não conheciam esse processo. Porque lá, todo o contexto de erro, existia apenas um caminho. O caminho da vingança e da punição. A lei de talião, como nós sabemos, é dente por dente, olho por olho. E as pessoas que cometiam desatinos ou alguns conflitos eram punidos numa medida muito traumática. Por exemplo, o ladrão, se fosse pego, ele seria punido cortando-lhe a mão, gente, para mostrar à sociedade o quanto ele era culpado, cuja culpa nunca mais, naquela existência, sairia do culpado. Então, para os nossos irmãos apóstolos da época, era uma atitude tão diferente dos costumes da época, tão difícil de entender, e ainda Jesus falava que deveremos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, infinitamente. Então vocês imaginam o quanto de estranhamento essa nova mensagem de Jesus trazia aos corações dos apóstolos e daqueles que o seguiam. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Novamente, Jesus, trazendo no seu evangelho essa máxima do perdão, que agora aprofundava um pouco mais esse ensinamento, que não era perdoar pequenas querelas entre os familiares, entre os amigos, mas agora ele falava do amar os vossos inimigos. Vejam as dificuldades de entendimento da época. Para eles, isso era algo muito impossível. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma frase tão profunda falando desse amai os vossos inimigos. Se alguém lhe bater na face direita, ofereça a esquerda. Amar os inimigos não é lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto, sem condições e sem intenções de os humilhar. Vejam aqui nesta frase,
escrita no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, trazido pelos nossos benfeitores espirituais, a profundidade deste perdão. Esse perdão dos inimigos é não guardar o ódio. Como é difícil para nós tudo isso. Quando somos lesados emocionalmente por alguma infidelidade, por uma traição, por um luto, por uma perda de um ente querido de modo assim violento. Quantas dores causam, às vezes, aquelas pessoas que não pensam e que não estão preparados ainda para amar e para cumprir os deveres de uma sociedade. Como é difícil para aquele que sofre a ofensa amar aquele que veio lhe trazer grandes dissabores, muitas dores emocionais. Que aí vem a ira, vem o ódio, vem o rancor, vem uma mistura de emoções negativas, perturbando a nossa alma e trazendo o desassossego e não trazendo a paz que precisamos. É perdoar-lhes sem sentimento e pensamento oculto. Não adianta nós fazermos de conta que perdoamos os nossos inimigos apenas pelas nossas palavras. Mas nós temos que trazer isto para dentro da nossa alma, para que os nossos sentimentos possam traduzir esse amor, sem rancor, sem intenção, e ainda mais, que o nosso perdão não produza humilhação àquele que recebeu. É realmente um processo muito delicado, que apesar de termos passado quase 2000 anos, ainda nós temos muito a aprender com estes sentimentos, com estas emoções e com esses nossos desejos do perdão. Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, nos traz uma frase muito significativa ainda para as nossas condições emocionais e espirituais, passado 2000 anos do ensinamento do Cristo. Para nós ainda, perdoar é muito difícil, porque preferimos acertar as contas. E se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos verificar que esses sentimentos e essas emoções denunciam essa dificuldade nossa de perdoar e sempre nos justificar, sempre buscar a nossa posição de vítima ao invés do perdão. Tudo isso é ocasionado porque nós trazemos ainda dentro de nós o grande mal da humanidade, que Kardec já se propõe a falar na bibliografia espírita, que o grande mal da humanidade é o orgulho e o egoísmo, e consequentemente a vaidade. Trazemos dentro de nós ainda esse sentimento de muita imperfeição moral, a qual bloqueia profundamente o nosso progresso espiritual. Embora sabedores e conhecedores dessa verdade, ainda temos que trabalhar muito para combater esse mal dentro de nós. O orgulho, na verdade, ele é um sentimento de medo de ser subjugados. Nós temos medo de realmente estar assim convicto do nosso erro
e nos sentirmos menosprezado, desvalorizado, rejeitado, subjugado. E aí nós nos agarramos a esse orgulho que é apenas uma aparência de fraqueza. É um sentimento muito reativo. Nós sabemos que temos dificuldade muitas vezes de receber alguma ofensa, algum mal que nos faz, de uma maneira pacífica. Nós simplesmente tentamos reagir sem pensar. E quando vamos ver, estamos cometendo muitos erros nesta reação. O orgulhoso, ele não aceita errar. Sempre ele está certo. O erro para ele é algo inadmissível. E que faz com que, se ele admitir, se torne uma pessoa fraca e frágil perante a sociedade. E nós sabemos que o orgulho traz consequências muito graves dentro do nosso contexto familiar, trazendo brigas, desavenças, conflitos. No contexto social, nós podemos assistir quantas intrigas, quantas guerras existem em nome dessa imperfeição moral que a humanidade ainda traz dentro de si, atravancando o seu progresso, o seu desenvolvimento como espírito na fieira das nossas reencarnações. E vemos muitas pessoas ainda se sentirem superiores perante o outro. Quantas vezes nós vemos alguém falando assim? Vejam com quem está falando. Quem é você para falar isso? É só nós olharmos em nossa volta, nós vamos perceber ainda o quanto essa chaga da humanidade nos leva para os abismos e para o nosso ambiente interno trevoso e muito complicado para nós conseguirmos ter aquela plenitude de alma e serenidade. O orgulho, ele nos leva a nos sentir superiores aos outros. E o orgulho, o contrário do orgulho, é a igualdade. Quando nós nos sentimos mais iguais aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos, sabedores que somos imperfeitos, que erramos muitas vezes e que nós precisamos olhar para o nosso irmão com igualdade, desimpedido de qualquer sentimento de superioridade. Então, esse cartaz aqui ele fala: esvazie-se do orgulho e da vaidade. O orgulho nos arrasta, nos leva às trevas, às sombras. Então, o nosso trabalho é realmente buscar o perdão, mesmo sendo difícil. Como Joana de Ângeles afirma, é difícil, porque a nossa tendência ainda tão retrógrada, tão incivilizada, é buscar acertar as contas. Mas que nós possamos, em pleno século XXI, imaginar que nós temos um compromisso com Jesus, com a mensagem que ele veio trazer, do amai e do perdoar. Continuando, a afirmação de Joana de Ângeles da nossa dificuldade em perdoar, vamos nos remeter a uma história
lá do Antigo Testamento, na dinastia do Egito, na 17ª dinastia do Egito, há 1500 anos antes de Cristo. Lá existia uma família de hebreus, né, cuja família era numerosa, era uma família de 7 irmãos, sendo que o filho do meio chamava-se José. E este filho, ele tinha um poder, uma empatia muito grande, uma sabedoria, uma liderança entre todos na família. E na época, sempre se dizia que o privilégio deveria ser do primogênito, dos filhos mais velhos. E ele, no entanto, não era o filho primogênito, era o filho do meio. E angariava muito a simpatia do seu pai. Os seus irmãos, invejosos, resolveram um dia aprontar-lhe uma armadilha, fazendo com que ele caísse num buraco e, imediatamente aparecendo mercadores por ali, eles se diziam desconhecer aquele homem que estava dentro daquele buraco. E venderam ele como escravo. Passaram-se muitos anos, ele foi ser escravo no palácio do faraó. O faraó era uma pessoa muito perturbada, tinha muitos sonhos e chamava vários sábios, vários adivinhos para vir retratar os sonhos e desvendar seus sonhos. Mas a nenhum era convincente. Até que um dia lhe falaram que havia um escravo que tinha muita sabedoria, era um escravo que conseguia fazer certos conselhos e adivinhar sonhos. E ele o chamou. E realmente ele conseguiu desvendar um sonho muito importante para esse faraó. E este, ficando assim grato a ele, resolveu então compensá-lo, dando a mão de sua filha em casamento, tirando-o da condição de escravo, passando ele a ter certos privilégios no palácio. E de repente, um certo dia, a sua família, desconhecendo quem ele era, se apresenta a ele pedindo-lhes alguns favores. E ele imediatamente os reconhece. E aí então chegou o momento da vingança. Ele que tinha sido desprezado pela família, né, vendido a mercadores, o seu coração começou a se mobilizar pelo ódio, pelo rancor, mas na sua intimidade existia todo o aprendizado da educação que ele teve, o amor que ele tinha pelos seus pais, pela sua mãe e até então pelos seus irmãos. E de repente uma verdadeira guerra emocional se processa no interior do coração de José, e ele então resolveu se liberar daquela mágoa que prendia muito o seu coração na tristeza e nos sentimentos negativos. E ele então resolveu buscar o perdão. Mas o perdão não se processa como um fato de mágica. Ele ficou ruminando muitos dias pelos corredores do palácio. E de repente, quando ele resolveu e decidiu perdoar, escutava-se os seus gritos pelos corredores do palácio no momento do perdão. E os servos, preocupados, perguntavam um ao outro, até que um deles fala: esses são os gritos de um homem perdoando.
Vejam como não é fácil nós, mesmo consciente dessa necessidade que temos de nos livrar, nos libertar da culpa, do ódio, do ressentimento, das acusações, é muito difícil, porque temos que metabolizar sentimentos, emoções que não se processam do dia para a noite. Nós temos que fazer um trabalho cirúrgico internamente para conseguir chegar no ato verdadeiro do perdão. Assim como o nosso amigo José do Egito teve que trabalhar muitos dias, meditando, pensando, elaborando, para poder chegar à decisão que o melhor seria para ele e para os seus familiares, o perdão. Perdão é um processo. E muitas vezes esse processo vai nos consumir muitas encarnações, como nós vemos muitos dos romances espíritas, o quanto esse processo pode ser um caminho dolorido e difícil. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que as palavras. Paulo já falava isso. E nesse processo do perdão, nós vamos encontrar 4 etapas que geralmente acontecem a todos aqueles que se encorajam para perdoar. O primeiro deles chama negação. Fazemos de tudo para não admitir que fomos errados. Não admitirmos que nós temos uma parcela de colaboração para aquela ofensa, aquela dor que nos leva muitas vezes a atos muito piores do que aquele que nos foi acometido. De vingança, de matar, de punir. Passamos depois para um outro patamar. Depois de brigarmos muito conosco e negarmos, começamos a nos justificar. Por que nós permanecemos ainda nesta situação do não perdão? É uma briga muito interna aqui dentro. Depois de cansarmos de ficar nos justificando, nós vamos vagarosamente entrando no processo da reflexão. Vamos começar a refletir que tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que nós pensamos, que desejamos, simplesmente nos torna muito mais infelizes. E aqui nós começamos a ter nossos insights da necessidade do perdão. Quando nós já estamos convictos, aí nós temos que passar para a ação. Buscar comportamentos e ações que provem a nossa vontade e decisão de perdoar. O perdão. Nesse processo, fase 1, chama-se ligação. Joana de Ângeles, no livro Atitude Renovada, afirma: é o egoísta que, ao experimentar emoções perturbadoras, veste-se de vítima para ser homenageado para sua infelicidade. É o egoísta. Aqui fala o nosso ego, em que nós ficamos vivendo emoções negativas, de raiva, de ira,
de ódio, de vontade de punir aqueles que nos agrediram, de ficar maldizendo, se lamentando, repetindo muitas vezes o fato para as pessoas, a fim de que elas possam nos apoiar nessa posição de vítima. Nós buscamos nas nossas lamentações, nós buscamos a aprovação daqueles que nos rodeiam, para nos dizer que nós estamos com a razão, com a verdade, que nós não erramos. Mas isso não nos libera para a paz interna. Simplesmente nos deixa dia por dia nos sentindo muito mal. Por quê? Porque nós não conhecemos a verdade. Nós não conseguimos perceber que muitas vezes aquilo que nos faz mal nada mais é do que uma necessidade que nós temos de provação, de paga, de muitos erros do passado que às vezes não se pode imaginar na nossa encarnação, mas que nós temos problemas de outras encarnações passadas, na qual hoje talvez sejamos vítimas, mas no passado nós fomos algozes. Então, não conhecendo essa verdade, é que nós ficamos nesta posição de ficar ruminando estas emoções perturbadoras e que nos fazem num processo de vitimização, de coitadinhos, de nos achar os injustiçados. E aí, muitos permanecem muito tempo, a vida inteira, a reencarnação e muitas reencarnações, negando o perdão àqueles que estão fazendo sofrer. Continuando no processo do perdão, nesse caminho difícil, como diz Joana de Ângeles, ainda naquela fase de negar esse perdão, de ficar remoendo as nossas mágoas, os nossos ressentimentos. Ressentimento quer dizer sentir de novo. Cada vez que eu vou reclamar, me lamuriar, me lamentar, cada vez que eu faço isso, eu estou rememorando um sentimento de desprazer, de indignação. Cada vez que eu me lamurio, eu estou me envenenando mais contra aquele que comigo me trouxe algum dissabor. E nós vamos nos injuriando, nós vamos aumentando a nossa dor. É como mostra a figura. Vamos arrastando um peso, uma carga, que basta nós decidirmos não querer carregá-la. Porque aqui, arrastar esse peso está sendo arrastado pela corda do orgulho, por aquele sentimento que não nos permite ver que nós também podemos errar, que o nosso inimigo, que os nossos desafetos também têm o direito de errar conosco. Então, o ressentimento, gente, é algo que atravanca o processo do perdão. É evitar falar,
Porque quanto mais falamos, mais nós aprofundamos as amarguras, abrindo cada vez mais dentro do nosso coração esses sentimentos de mágoa, esse sentimento de revolta, de raiva. E nós sabemos que estas emoções abrem portas para muitas doenças. A raiva, ela vai perturbar a nossa imunidade. E nós vamos ver muitas pessoas adiantando karmas com doenças, às vezes, um tanto incuráveis, como o câncer. Já existem pesquisas que nos falam sobre o ressentimento e as nossas doenças comprometedoras da nossa saúde, do nosso sistema nervoso, por causa do não perdoar. Ficamos naqueles sentimentos tão negativos, sofrendo, e depois passamos por uma fase do perdão que se chama justificativa. E lá fala Joana de Ângeles, não é Joana de Ângeles, é o livro que fala sobre o perdão e a cura para todos os males. Um livro ótimo para quem quer aprofundar um pouco sobre este assunto do perdão. É Gerald Champoski. Fala muito bem, escreve muito bem sobre este assunto. Então ele fala que o nosso conceito egoísta de perdão, pode limitar ou dificultar a nossa capacidade de perdoar, justamente. Porque nós ficamos buscando justificativas que nós trazemos, né, dentro da nossa educação, dos nossos costumes sociais, aonde a gente fica pensando assim, não, eu não vou perdoar porque eu estou com a verdade, eu tenho razão. Se eu perdoar, dá a impressão que eu vou liberar o meu ofensor de ser punido pela minha indiferença, pela minha falta de presença. A verdade me pertence. Não posso dar o braço a torcer. E outra coisa, eu aprendi que eu não posso levar desaforo para casa. Afinal de contas, foi essa pessoa que me desrespeitou. Eu tenho direito de pensar que eu tenho razão. E são esses pensamentos que vão fazendo que a gente se justifique nesta dor do não perdoar. Aí daí vem Jesus e fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Misericórdia é um processo de solidariedade, de compaixão, de olhar o nosso irmão como aquele que pode errar, que pode cometer desatinos, porque todos nós somos imperfeitos. Então, enquanto nós não buscarmos essa noção de que podemos nos olharmos com igualdade de condição, de que somos aprendizes pela vida, que através do erro nós aprendemos, que eu tenho que ter solidariedade, tenho que ter misericórdia àqueles que nos fazem mal, porque um dia nós vamos precisar da misericórdia deles, porque também iremos cometer falta. Então nós temos que deixar de lado esse conceito egoísta de que a verdade está comigo, os meus direitos, eu tenho razão, eu não posso deixar barato
aquilo que fizeram comigo, para não premiar com meu perdão aquele que me ofendeu. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. É este o recado do nosso grande amigo Jesus. Mas vem o Jesus no meio daquele turbilhão de manias, de ensinamentos, ainda muito rudes, não é? Do dente por dente, olho por olho. Encontrar-se com aquela adúltera, aonde todos aqueles que ali rodeavam já estavam com pedras na mão para dar-lhe o castigo merecido e aceito como lei da comunidade, o apedrejamento. Perdoar não pode ser um ato de covardia nem de medo. Vejam a coragem de Jesus, de olhar pelaquela multidão enfurecida e escrever no chão: atire a primeira pedra aquele que não estiver, aquele que estiver sem pecado. Ele não disse sim, ele não disse não. Ele apenas convocou aquela turba raivosa, vingativa, a refletir sobre sua consciência. E cada um foi jogando a pedra no chão e se afastando. Ficou ele e ela. Ela, atabalhoada, não sabendo o que estava acontecendo, e ele fala: vai e não peques mais. Então, perdoar se torna mais fácil quando decidimos deixar de acreditar que somos vítimas. Então, aquela turba que queria fazer o apedrejamento chegou à conclusão que eles também tinham os seus reveses internos, os seus pecados, e que não tinham a condição de ser os julgadores daquela mulher, porque quantos deles cometeram a mesma falta? Então aqui começa a reflexão de igualdade, de humildade que Jesus veio trazer, que nós precisamos ter misericórdia, solidariedade, que nós precisamos enxergar os nossos irmãos com dificuldades iguais às nossas, que nós não estamos livres de pecar, que nós não estamos livres de errar, mas que nós precisamos ter misericórdia com as falhas do nosso irmão. Depois que chega na nossa mente a reflexão de que realmente quem somos nós para julgarmos os nossos irmãos, nós começamos a agir em direção ao perdão. E aí nós temos no Evangelho, Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, a seguinte frase: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, depois então voltai a oferecê-la. Então, o que Jesus está falando aqui? Que nós, antes de nos apresentarmos a Deus, antes de nós entrarmos no nosso altar, das nossas preces, dos nossos pedidos, que nós temos que buscar a reconciliação, nos livrarmos dessa mácula da vingança, do ódio,
mas buscarmos dentro do nosso coração o arrependimento. Porque sem o arrependimento, sem a vontade de reparar, esse perdão ainda não foi processado. É uma ação de encontro, é buscar a nossa consciência. É estabelecer dentro de nós essa necessidade que temos de nos perdoarmos. É um reencontro da nossa consciência conosco e com o nosso semelhante. É a reconciliação. É voltar a buscar aquela amizade, é voltar a buscar aquela ligação afetiva, restabelecer a paz e a serenidade. Aí nós estamos entrando no processo de agir, não só de pensar, não só de sentir, mas de agir conforme aquilo que Jesus nos pediu. Amar, inclusive, os nossos inimigos. E enquanto, gente, não tivermos pago o último ceitil, o que será que Jesus queria dizer o último ceitil? Enquanto nós não nos liberarmos totalmente de todas as inquietações da nossa alma dentro desse processo da busca do entendimento, a paz não vai povoar a nossa intimidade. Não é uma questão de palavras, não é uma questão de promessa, é uma questão de ação, de certificação, de realmente nos liberarmos desses sentimentos muito difíceis que nos congelam, que nos tiram a vontade da alegria de viver. Então, esse ceitil nada mais é do que a liberação total da nossa alma daqueles sentimentos que nos escravizam devido ao nosso orgulho. É baixar o nosso orgulho e buscar com humildade o nosso desafeto, aqueles que realmente produziram em nós ou nós neles algo que veio tirar a nossa serenidade interna. É o nosso último ceitil, que às vezes nós achamos que estamos quites com as nossas dívidas, com os nossos irmãos, mas que muitas vezes vamos completar essa paga nas encarnações futuras. E já como dissemos, o perdão beneficia aquele que perdoa, trazendo paz, equilíbrio e lucidez mental. É nisso que nós temos que acreditar, que o perdão não é para o outro, é para nós mesmos, é para nós realmente vivermos uma vida mais equilibrada. Pois é, já dizia Kardec, né? Reconhece seu verdadeiro espírito por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Isso aqui, dominar nossas más inclinações, está colocado aqui também nesse treinamento para o perdão. E hoje eu gostaria de trazer um exemplo aqui para falarmos sobre o treinamento do perdão, que é o nosso exemplo brasileiro, que é o nosso Masataka Wata, que perdeu o filho que foi sequestrado em 29 de 8 de 97. Muitos aqui devem ter tido essas notícias, vivido essas emoções, e eu vou usar o exemplo dele para mostrar como que é esse treinamento para o perdão. Como que é esse caminho para o perdão? Começa com
o processo da decisão e da proteção. Nós temos que decidir que queremos realmente buscar o perdão, sermos perdoados e perdoar. Para isso, nós temos que impor a nossa vontade, gente. Porque não adianta nós conhecermos a necessidade do perdão, sabermos como fazer e não decidirmos por ele. Porque realmente nós temos muitas dificuldades internas para poder traçar esse caminho. E nas nossas dificuldades, nós temos que buscar a prece. Aí nós vamos comungar com os nossos irmãos, com os nossos benfeitores, que vão nos aconselhando e vão mudando um pouco o nosso panorama mental. Desse ressentimento que trazemos dentro do nosso coração, vai começando devagarzinho a se transformar numa conscientização, num arrependimento. Mas é muito tênue ainda esse processo. Mas é um começo, gente, que temos que buscar quando nós estamos num processo muito complicado de perdoar e ser perdoado. A distância física. Nós temos que nos distanciar fisicamente daquele que nos causou o mal, ou das coisas, ou dos comentários. Buscar não comentar, não fazer crítica, ter o nosso pensamento sempre na vontade de mudar, sempre na vontade de transformar aquele sentimento, aquele ressentimento, em emoções positivas, em amor. E com isso, gente, nós vamos trabalhando a nossa psicosfera. A nossa psicosfera, ela vai se modificando. Esses fluidos tão negativos, eles vão se neutralizando. E toda a energia dos nossos amigos espirituais vão se aproximando e vão penetrando mais dentro da nossa intimidade. E nós vamos começando a usufruir da indulgência, daquela virtude que começa a nos dizer não julgar. Nós não podemos julgar os nossos amigos, porque eles são tão imperfeitos quanto nós. Vamos adquirindo com essa indulgência a benevolência, a vontade de enxergar naquele que nos prejudicou as qualidades. É um exercício ótimo. Olhar para aquelas pessoas que estão tentando nos prejudicar, olhar também para as suas virtudes, para as suas bondades, porque ninguém é totalmente mal e ninguém é totalmente bom. Nós temos dentro de nós sombras e luzes. E nós temos que começar a enxergar nos nossos desafetos as luzes que eles trazem interiormente, porque todos têm suas bondades. E à medida que nós vamos fazendo isso, a nossa mente vai se acalmando. Nós vamos não julgando, mas compreendendo melhor aqueles que muitas vezes nos prejudicaram no caminho. E aí nós vamos fazendo uma distância psíquica do mal. Nós vamos começando a abarcar o bem. Nós vamos refletindo. Nós vamos buscando essa libertação do perdão, porque o perdão é uma liberdade interna que nós trazemos. E nós vamos adquirindo dentro de nós um sentimento de compaixão. De repente nós compreendemos tanto aquele que nos feriu, e nós começamos a entender o porquê daqueles desatinos, e vamos tendo uma compaixão pelos erros dos nossos desafetos. E vamos começando a sentir a misericórdia, a necessidade de nos solidarizarmos a Ele, darmos a Ele a garantia das nossas desculpas, do nosso perdão. Aí nós começamos a inundar o nosso coração, ainda embora ele esteja muito fechado dentro de nós. E por último, o reencontro. Mas como eu disse a vocês, eu vou contar a história do menino Isis Ota, que em 1997 foi sequestrado
Ele era filho de empresários em São Paulo, sua mãe era uma deputada federal, e ele foi sequestrado, levando o menino, foram 3 sequestradores, sendo 2 vigilantes da empresa do seu Otto. Ele tinha uma empresa de 1,99, né? E esses 2 seguranças resolveram fazer o sequestro, contratando um motoboy para fazer tal. E o sequestro aconteceu e o menino reconhece um dos seguranças, aí então eles resolvem matar o menino. E o motoqueiro leva o menino para casa, enterra dentro de casa o menino, e eles, na exigência do dinheiro, né, para entregar o menino, eles se denunciam ali que realmente o menino não estava vivo. E foram pegos. Imaginem o sofrimento da sua mãe e do seu pai. A sua mãe, Keiko, deputada, seu pai, Masataka, era uma pessoa muito empreendedora, um coração bom. Eles estavam envolvidos em palestras de não violência, de movimentos, e de repente essa desgraça caiu dentro do seu lar. Ele confessa que ele ficou, de momento, apesar de todo o entendimento dele, com ressentimento, com uma vontade de vingança. Mas ele tinha valores internos e tinha um grande repertório da busca da solidariedade. E isto foi fazendo com que ele começasse a pensar um pouco diferente. E aí ele começou a trabalhar ele mesmo. Ele fazia palestras e ele dizia assim que ele era uma pessoa hipócrita, que nós temos palavras, mas dentro do nosso coração reside muita dor ainda, apesar dos criminosos já estarem presos, né? A punição legal já tinha sido proferida, né? Mas ele se encontrava com o coração muito perturbado. Ele achava que ele não transparecia as palavras que ele falava para a sociedade, porque ele criou inclusive movimentos para auxiliar as favelas, onde existia muita carência, muita necessidade, muita violência, muito crime, para ver se amenizava essa dor interna. E nada disso era possível. Até que um dia ele resolveu com a família de que ele iria falar com os criminosos, que ele precisava fazer isso, porque a dor ainda era tão grande dentro do seu coração. Ele não entendia por que tiraram a vida de um inocente de 7 anos. E a polícia permitiu que ele fosse se encontrar. Dos 3, apenas foi um. Antes de entrar no presídio, apesar de ele estar com a proposta de perdão, de verbalizar muito reflexões, de entendimento, ele chegou na porta do presídio e ainda lhe pediu para que Deus desse a força para ele, porque ele ainda tinha uma força muito grande internamente de querer vingança, de matar aquele criminoso quando fosse vê-lo pela primeira vez cara a cara. Entrou dentro do presídio e ficou na sala à espera do criminoso. Ali ainda ele sentia-se muita angústia, muita ansiedade. Ainda aqueles sentimentos de propósitos, de buscar libertar-se dessas emoções, ainda eram muito fortes dentro dele. Ele, ao conversar com o criminoso, que se dizia inocente, porque ele falou que foi a arma que disparou sozinha, e ele ali, com a vontade de pular no pescoço do criminoso, ele se recolheu e pediu uma ajuda muito grande para a espiritualidade. E lhe foi concedido. De repente, ele começou a se pacificar internamente e saiu as palavras de sua boca.
eu estou aqui para pedir perdão a você. Quando ele proferiu essas palavras, o criminoso desatou-se num choro convulsivo. E à medida que aquele criminoso chorava na frente dele, ele se sentia aliviado. Parecia que aquela carga que ele trazia nos seus ombros, da raiva, do ressentimento, da vingança, tinham desaparecido. Ele ali estava libertando o criminoso da culpa. Talvez naquele instante mal sabia ele que estava aliviando esse nosso irmão de cometer novos desatinos quando saísse da prisão. E ali então ele se sentiu libertado, aliviado, saindo de dentro do presídio, agora pronto para poder proferir suas palestras, alimentar os seus movimentos, porque ele se tornou vereador, ele se tornou uma pessoa conhecida mundialmente pelo seu ato. Escreveu um livro para confortar as famílias que também pudessem estar no mesmo patamar de dificuldades dele, emocionais, para consolar. E se tornou um grande homem, internacionalmente, nesta pequena atitude de se reencontrar com o criminoso, com o sequestrador do seu filho, e conceder e pedir perdão. Ele não foi conceder, ele foi pedir, o que modificou muito a situação. Ele se reconciliou, ele fez uma grande reparação. Este ano ele desencarnou em fevereiro, com a doença do câncer aos 65 anos, mas é um homem que deixou um grande legado de que nós precisamos não só decidir, mas buscar dentro de nós forças, auxiliados pelo mundo espiritual, e modificar aquelas emoções. E enquanto nós não buscarmos a ação reparadora, nós não concluímos o processo do perdão. Então, esse homem que leve as nossas vibrações de gratidão por nos trazer esse grande exemplo que Jesus há 2000 anos nos trazia de simplesmente perdoar os nossos inimigos. E o perdão, gente, lá no Evangelho tem uma frase muito importante. Deve ser um gesto nobre, verdadeiramente generoso, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Porque aqui nesta frase fala que o perdão não é para os outros. O perdão é para nós mesmos. É para nós buscarmos a tranquilidade de viver, a paz na nossa consciência, para poder ter decisões equilibradas, para viver uma vida de harmonia e para que nós possamos entender que nós temos que sempre buscar o melhor para nós, que é a nossa libertação do ódio, do rancor, trazendo para a nossa vida a amorosidade, a possibilidade de sermos mais humanos. E aqui nós terminamos nosso encontro da noite, agradecendo a todos pela atenção dispensada e que possamos lembrar que o processo do perdão não é uma palavra, não é um desculpe, mas é uma caminhada, às vezes longa, mas nós temos que dar o primeiro passo. Que Deus nos abençoe e que os nossos amigos espirituais abençoem a todos que aqui estão.
Que assim seja, Senhor.